sobre mim, meu viver, eu entrego só a ti. Vem me tocar com tua presença e teu poder, derrama sobre mim teu Espírito e tua glória. Ensina-me o caminho para te encontrar. O meu querer hoje ponho em teu altar, perto de ti, para sempre quero estar. Boa noite, queridos irmãos. Que todos sejam muito bem-vindos à casa de Deus nessa noite de domingo. Quero desejar uma boa noite também para os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Neste momento nós iremos começar o nosso culto através dos louvores. E peço desculpa pelo atraso, mas é que nós estávamos ali regulando o nosso processo da live, mas agora está tudo certo. E nesse momento nós iremos louvar ao nosso Deus, mas antes a nossa querida irmã Ana Júlia vai fazer uma oração para nós iniciarmos. Querido Deus, Senhor Pai, neste momento nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, por mais uma semana que passamos e uma que nós vamos iniciar. Esteja conosco durante o culto e com as pessoas que estão em casa também. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Então, para iniciar os nossos louvores neste momento, vamos cantar o hino de número 501. Mansão sobre o Monte. Convido vocês aqui que estão na igreja para cantarmos juntos, exaltarmos o nome do nosso Deus neste momento. E você que está em casa também pode cantar aí da sua casa. E vamos juntos louvar ao nosso grandioso Deus. Sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Sol radiante está sempre a brilhar, animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar, terem uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem Amém. Que nós possamos estar a cada dia nos preparando, né, para irmos para essa mansão sobre o monte, e onde lá tudo será maravilhoso. Nós
viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Querido Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos te adorando nessa noite de domingo. Queremos te pedir neste momento que o Senhor venha estar aqui abrindo os nossos corações, que o Senhor venha habitar os nossos corações neste momento e que a palavra que o nosso querido pastor irá ministrar aqui, que ela possa entrar nos nossos corações e renovar as nossas esperanças de que um dia nós viveremos eternamente ao seu lado. Que o Senhor esteja conosco durante todo este culto. Te peço uma bênção especial também pelos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelo Facebook, que eles também possam sentir a tua presença nessa noite. Continue nos abençoando, e é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem, pessoal? A gente teve uma comissão, uma reunião com os líderes e a comissão passou um pouquinho do tempo, no sentido de acabou muito em cima do culto, e com essa dinâmica da tecnologia a gente acaba gastando um pouquinho de tempo. Aos amigos que nos acompanham na internet, obrigado pela paciência e por nos acompanhar, e para os irmãos que estão aqui de forma presencial, obrigado também, vocês que chegaram pontualmente às 7h30. Queridos, eu tenho alguns anúncios, eu vou precisar do meu celular. Eu tenho alguns anúncios. Obrigado, amor. A gente hoje está encerrando a inscrição. Eu mandei para vocês, no privado de cada um de vocês, uma proposta de um treinamento, pode-se dizer assim. Deixa eu ver direitinho aqui. Isso. É um treinamento com o nome de um seminário, né? Paixão, Propósito e Poder. Vão ser 4 encontros digitais, tá bem? Vai ser na sexta-feira, dia 14/8, às 20 horas. No sábado, dia 15/8, às 11 horas da manhã e às 17. Isso não vai atrapalhar o nosso processo de adoração, porque a gente está vivendo a realidade de acabar o culto, pelo menos essa é a proposta, 10h30 até 11 horas. Então dá para chegar em casa, ali, conectar e pegar a mensagem no sábado de manhã. E no domingo, às 20 horas, vai estar disponível. Eu peço a vocês, nós estamos aqui numa série, tá bem? Do Nisto Cremos, que são 28 domingos, 28 encontros. Então, eu vou fazer assim, eu vou combinar com vocês, eu vou estar mandando esse link do domingo à noite, após o nosso culto. Então, aos irmãos que nos acompanham na internet, os que estão aqui, a gente agora vai ter a oportunidade de cultuar. Nosso culto de domingo não acaba tão tarde assim. E aí, acabando, eu vou mandar nas linhas de transmissões que eu tenho, nos grupos que eu tenho do nosso distrito, para que vocês possam estar assistindo essa última exposição, esse último seminário. Então, vai ser uma bênção, vai ser com o pastor Hélio Carnassali. E por que eu estou insistindo na inscrição? Porque cada inscrito, até hoje, vai ganhar um livro, ok? Então, a inscrição não é muito misteriosa. Caso você, irmão, tenha o link já no seu WhatsApp, pode estar se inscrevendo. Se tiver alguma dificuldade com data de batismo, porque é o que pede, você pode pedir auxílio à secretária da sua igreja. Aqui em Biracema é a irmã Janaína, em Pádua é a irmã Maria, em Laje a irmã Alessandra tem acesso ali ao sistema, a irmã Arani também, mas a irmã Alessandra tem acesso à internet, consegue ver o sistema. E em Flores a irmã Janaína também cumpre o papel, e lá em Monte Alegre a irmã Luzimar, ok? Para que todos estejam se inscrevendo e ganhando. É um livro 0800, né? Eu tenho falado com a igreja, eu gosto de falar de bênção também, né? Quando a gente se propõe aqui a pedir à igreja
pedir não, né? Conscientizar, espiritualizar a igreja no sentido da adoração financeira, trazendo agora os dízimos e as ofertas, é justamente para que a gente possa estar vivendo essas realidades. Então, um livro que talvez nós pagaremos aí 15, talvez 18 reais, talvez até mais, sai a zero custo, né? Porque a igreja permanece fiel, está fiel. Então, o único trabalho é o trabalho da inscrição. Eu ia retransmitir para vocês agora, mas eu vou deixar para mandar o link novamente para vocês no final do culto, ok? Caso alguém esteja me escutando na internet ou aqui e pense, olha, eu não lembro desse link, fique tranquilo, no final do culto eu vou estar passando direitinho para vocês os links, o link para que possa estar vivendo a realidade da inscrição, ok? Lembrando que hoje é o último dia, tá, pessoal? Gente, eu quero ir para o tema com vocês, e o tema dessa noite, eu boto a minha colinha aqui, nós estamos estudando o livro Nisto Cremos. Esse livro Nisto Cremos é um livro que eu apresentei aqui no culto passado, é um livro acessível, vendido pela Casa Publicadora, então é só você ir no site da Casa Publicadora e digitar ali Nisto Cremos. É um livro bem barato e você vai estar recebendo em casa. Como eu disse semana passada, ano passado os anciãos receberam esse livro e de presente. E aí eu vi aquele livro porque eu tinha uma outra versão e comprei o meu. E aí comprei dentro da pandemia e chegou na minha casa tranquilamente. Então motivo vocês a terem esse livro. Eu lembrando que o capítulo, como eu já mencionei, de cada tema é extenso, às vezes dá 10 páginas, às vezes 13, dependendo do tema. E aí a gente tenta ser sucinto aqui para apresentar, despertar em cada um de vocês o interesse de se aprofundar no tema e entender o que nós, como adventistas do sétimo dia, cremos. Por que nós cremos dessa maneira? Eu gosto de dizer também que as nossas crenças e doutrinas são 28 crenças e 6 doutrinas estão baseadas unicamente na palavra de Deus, ok? Talvez a gente seja questionado, como adventista do sétimo dia, de termos outras fontes para a doutrina que não seja a própria palavra. Esse livro, juntamente com o estudo que nós estamos fazendo, mostra que não, que nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. Queremos, sim, que a Bíblia seja a nossa regra de fé, o nosso mapa, o nosso direcionador, tá bem? Então, hoje é o terceiro tema, nós vamos estar estudando o tema da crença em Deus Pai. O primeiro tema foi a crença nas Sagradas Escrituras, o segundo foi a crença na Trindade, e agora a terceira crença, a realidade de vivermos aí o crer em Deus Pai. Isso tudo está dentro da crença de Deus, tá bem? Então, estou sendo bem pontual para que vocês possam fixar. Talvez alguns amigos de vocês já tenham perguntado em algum momento, no que vocês creem? E a gente talvez não saiba falar. Existe sim uma sistematização bíblica e nós podemos agora apresentar para os nossos amigos. 6 doutrinas, 28 crenças. E nós estamos ainda na primeira doutrina. Então, eu quero começar, pode passar por favor. Nós vamos estar providenciando um passador para ficar mais prático, para ficar mais fácil. O meu, infelizmente, quebrou, então eu vou precisar falar. Aos amigos de Laje do Muriaé, aos amigos de Santo Antônio de Pádua, Monte Alegre e Flores, vamos juntos adorar. Em nome de Jesus, a nossa igreja voltará à normalidade, ou à nova normalidade, e a nossa igreja viverá, eu creio que em breve, estou nessa expectativa, a realidade funcional também aos domingos e às quartas-feiras. E Laje do Muriaé em especial, nós estamos juntos em oração para que logo, logo esse momento passe na nossa cidade e a gente consiga reabrir a nossa igreja que ainda permanece fechada. Vamos falar com Deus antes de eu começar no tema? Oremos. Senhor, nós vamos estudar um tema importante da Tua palavra, Pai. O tema da crença em Deus Pai. Por favor, fale aos nossos corações. Ajude-nos a entender, Pai, as Suas orientações, a Tua palavra. E que possamos sair daqui fortalecidos. Que o Santo Espírito ilumine-nos de uma forma especial. Em nome de Jesus, amém. Então, esse primeiro slide
a gente já vê o seguinte: Deus Pai é frequentemente mal compreendido. Muitos parecem conhecer bastante bem a missão de Cristo na Terra, em favor da raça humana, bem como o papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas, e aí 3 pontinhos, o que o Pai tem a ver conosco? Eu gosto de pensar, a gente pinta Deus, muitas das vezes nós pintamos Deus da nossa maneira. E isso é um problema. Deus, eu gosto de dizer isso, Deus ele não é o nosso servo, somos nós que somos servos de Deus. A sistematização de Deus não sou eu que estabeleço, mas é Ele que estabelece. E a palavra dele nos revela essa realidade. E aí a gente tem a ideia de pensar que o Deus Pai é o Deus malvado, é o Deus duro, é o Deus que destrói tudo, e deixa matar, e deixa fazer. Mas Jesus Cristo é o amor. A gente faz exatamente isso. Não, e a gente escuta frequentemente hoje. Não, olha só, o Velho Testamento é a antiga aliança, nós estamos na nova aliança e agora Deus é amor, Jesus cumpriu a lei e agora está tranquilo para a gente. Não, porque antes de Jesus... Lembra que semana passada eu falei com vocês que a Trindade é um só Deus? E eles são coerentes entre eles, são pessoas distintas, mas é um só Deus. E aí eu quero justamente com vocês apresentar algumas características desse Deus todo-poderoso. Esse Deus que é apresentado, né? E não tem problema nenhum a gente pensar que, por exemplo, no Antigo Testamento era como se Deus fosse, o Deus Pai fosse o gestor. E aí agora vem o Evangelho junto com Jesus, com a encarnação de Jesus, que é o próprio Evangelho, e passa ali e cumpre um papel. E aí agora nós estamos no tempo onde o Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. Não há problema da gente pensar dessa maneira. O problema é a gente achar que o Espírito Santo é melhor ou mais bondoso ou assim assado do que Deus Pai, ou que Jesus é assim assado, quando na verdade se trata de um só Deus. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Eu quero ler, diz o seguinte: embora o Antigo Testamento faça alusão às pessoas da divindade, não faz distinção entre elas, mas o Novo deixa claro que Cristo, ou Deus Filho, foi agente ativo da criação, e que foi Ele o Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Então a gente consegue perceber na palavra de Deus que é revelado o Deus Filho desde lá do princípio. Né? Eu falei semana passada sobre o Elohim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí esse Elohim, essa terminação in, que dá uma tonalidade de plural, mas é um plural diferenciado, porque é um plural singular, é um mistério. Estamos falando no plural de uma mesma pessoa. Né? E eu falei semana passada sobre desçamos e confundamos, Deus falando na primeira pessoa do plural, nós vamos descer. Né? Então, no Novo Testamento, a gente consegue ver alguns textos, algumas coisas que apresentam Deus, Jesus, fazendo parte ali de episódios lá atrás no povo de Israel. Isso não pode ser difícil na nossa cabeça, porque a Trindade sempre existiu e sempre existirá. A nossa mente não consegue alcançar isso. Apesar do Antigo Testamento não apresentar tantas distinções, né, entre um e outro, no sentido das 3 pessoas, a gente consegue entender na palavra que isso sim acontece e isso sim é real. Pode passar. Então, falando desse Deus, esse Deus Pai, eu quero começar apresentando as características desse Deus misericordioso. Esse Deus que é um Deus misericordioso. Eu leio: nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus. Deus demonstrava seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou a Moisés. Então, a gente consegue perceber, reforçando o que eu já falei. Tem os textos, vocês podem conferir os textos. A gente não vai abrir nos textos todos, porque a gente ampliaria muito tempo. Mas está aí as referências para a gente tirar a nossa tema. Quem quiser abrir a Bíblia, marcar, deixar tudo certinho, é ótimo, tá bom? Uma boa oportunidade. Então, eu começo dizendo para vocês que no Antigo Testamento, Deus é manifestado como um ser misericordioso. Quando a gente vê o cuidado de Deus com o povo de Israel, é uma coisa maravilhosa. A gente não entende, a gente não consegue compreender,
mas é uma coisa maravilhosa. E essas características, elas continuam. Deus é também o Deus do conserto. Pode passar, por favor, o slide. Deus é o Deus do conserto, Deus Pai, nós estamos falando do Deus Pai. Ansioso por estabelecer relações duradouras, Deus celebrou solenes concertos com pessoas tais como Noé e Abraão. Promessas. Ele firmou compromisso. Um dia Deus chama Abraão e fala assim: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Ele se importa com isso. Ele é sensível à nossa voz. Ele gosta de fazer concertos conosco, acordos, algo que vai enaltecer o nome dele. E aí a gente tem outros exemplos, tantos outros exemplos, né? Tem aqui 2 exemplos, mas há pouco tempo atrás, o irmão Agnaldo, nós fizemos uma sequência, acho que foi 2 ou 3 sermões sobre Eliseu, e a gente vê ali que Eliseu é preparado pela família, é como se fosse um concerto com Deus, para fazer agora o trabalho divino, o trabalho de pregação. Essa também é uma característica do Deus Pai, um Deus que firma compromisso, firma acordos com o seu povo. Próximo slide. Deus também é redentor. Deus Pai é redentor. Na qualidade de Deus do Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser nosso redentor. Né? Quando a gente para pensar no plano da redenção, queridos, e é óbvio, né? Deus Pai se faz presente nesse plano. A gente consegue perceber que o tempo inteiro Deus quer nos salvar. Quando a gente vê o povo de Israel andando por caminhos esquisitos, uma vez eu ouvi um professor meu, professor William, ele falou assim, a gente perguntando por que Deus Pai era mau, de mandar matar, de mandar fazer as coisas. E ele me deu uma explicação que para mim foi legal, mas assim, uma bem pontual e simples. Ele falou assim, olha, não é que Deus manda matar, é que a vida sem Deus é uma vida de morte. E aí agora, quando você vira as costas para Deus, é como se você está com Deus, ele estivesse segurando a corda para você não cair no penhasco. E você fala, não, Deus, solta, eu quero andar da minha maneira. Ele simplesmente, por ser um Deus cavalheiro, abre a mão e deixa a corda solta. E as consequências agora dessa corda solta vêm. E aí, como eu mencionei, a vida sem Deus é uma vida de morte. Tenho insistido, falei isso com a comissão, tenho falado isso insistentemente. O que é a vida aqui na Terra? Nós estamos dentro de uma pandemia, está todo mundo aqui com máscara. E tem um outro punhado de gente que está em casa com medo, acompanhando pela internet. Entende? A vida sem Cristo é assim. É uma vida perdida. A vida nessa terra é assim. Mas Jesus, Deus, no caso, ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa com a nossa redenção, com a nossa salvação. Ele tirou o povo lá do Egito, da escravidão. E hoje, Deus nos liberta das nossas escravidões também, porque Ele é Redentor. E aí eu sigo o próximo slide. Características do Deus. Eu estou tentando apresentar para vocês como que esse Deus é um Deus de amor. Deus, Ele também é um Deus de refúgio. Davi vislumbrou a Deus como alguém em quem podia encontrar refúgio. Algo muito parecido com as 6 cidades de refúgio dos israelitas. O tema do refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto o Pai. Né? E eu gosto de ler muito, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Né? A gente vê uma relação de Davi e nós podemos viver essa realidade também. De clamar ao Senhor e buscar em Deus refúgio, abrigo. Toda vez que eu penso em refúgio, eu penso em Deus grandão e me protegendo e botando nos braços dele e cuidando de mim de uma forma espetacular, de uma forma especial. O Arautos, ele canta uma música, né? Qual o tamanho do braço de Jesus? E é imenso, né? E eu não consigo pensar em refúgio numa cabana ou numa caverna. Eu só consigo pensar, toda vez que eu penso, Senhor, me ajuda, me guarda, me refugia. Eu me consigo me imaginar nos braços de Jesus, nos braços desse Deus Pai, nesse Deus grandão. E aí, cuidando de mim. Então, esse nosso Deus é o Deus de refúgio. Davi percebia isso. Ele sentia isso o tempo inteiro. E é por isso que Davi agora desenvolve uma relação maravilhosa com esse Deus
maravilhoso. Deus também é perdoador. Pode passar. Nosso Deus, ele é um Deus perdoador. Deus Pai é um Deus perdoador. Então, Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E aí eu gosto sempre de dizer isso. Algumas pessoas pensam assim, porque no Antigo Testamento e tal... Queridos, sempre foi graça. A salvação sempre foi graça. E eu penso que Jesus é a personificação da graça. Ok, mas todos os crentes que morreram em Cristo Jesus, em Deus, né, melhor falando, já que a gente está falando de Deus Pai, todos os crentes que morreram em Deus Pai, em Deus, né, melhor falando, que é a Trindade, vivem agora a realidade de serem salvos pela graça. Ai de nós, né, pensarmos que o nosso comportamento pode possibilitar alguma coisa de salvação. Não, não pode. A gente precisa simplesmente abrir o coração e aceitarmos a graça emanada de Deus, emanada do céu. E aí eu quero ler com vocês. Deus perdoador. Depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi clamou com profunda sinceridade: compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Ele foi confortado pela segurança de que Deus é maravilhosamente misericordioso. Ele é misericordioso. Davi pagou o preço. Quando a gente vai estudar a história de Davi, a gente vê que ele tem que colher ali as consequências do erro dele. Né? Não com um senso de vingança, mas pela escolha que ele tomou. Mas a gente consegue perceber Deus perdoando. Davi tinha convicção do perdão de Deus. O nosso Deus é um Deus de perdão. É um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. E aí, próximo de Laide, nosso Deus também é um Deus de bondade. Ele é um Deus de bondade. Diz assim: Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado pelos salmos. E aí, gosto de pensar nos milagres também. Talvez a gente esqueça que existiram milagres antes do ministério terrestre de Jesus. O mar se abrindo, a própria arca de Noé, pessoas sendo curadas, libertadas, Deus usando ali os profetas, né, no compromisso de passar a mensagem e salvar o coração daquelas pessoas. Eu acho que eu já comentei com vocês um pouco sobre o ministério de cura. Eu comentei com vocês que eu andei estudando um pouco sobre o ministério de cura, porque eu queria uma cura. Não para mim, mas para uma pessoa que precisava muito. E ali eu vi na Bíblia que você não tem tantos episódios de cura relatados. Quando você para ver o tamanho da Bíblia, o tamanho da proposta da Bíblia, e você, é claro, né, a Bíblia apresenta que muitas e muitas e muitas coisas não estão escritas ali. Mas a gente consegue perceber que o propósito real de Deus, de Jesus, é realmente salvar isso aqui. De Deus Pai é salvar o nosso coração. É realmente nos direcionar. Eu fico pensando, né, os milagres que aconteceram no Antigo Testamento, que aconteceram ali na época de Jesus e aconteceram depois, trouxeram cura, sim, mas depois essas pessoas morreram também. Mas aí, se a gente está com o coração entregue a esse Deus bondoso, está tudo bem. Está tudo certo, porque Ele nos salva. Então, esse Deus de bondade, Ele faz justiça, Ele alimenta. Quando eu li isso aqui no livro, que é muito mais explanado, eu pensei assim: Senhor, me ajuda a ser um canal de bênção. Porque se Deus quiser, e é isso que é maravilhoso, fazer do nada, Ele faz. Por isso que Ele é Deus. Ele é poderoso e Ele faz do nada. Só que eu sei que se eu me colocar nas mãos de Deus, eu posso ser a representação de Deus para as pessoas que precisam. E a bondade dEle é emanada na minha vida por poder abençoar uma pessoa e também na vida da pessoa que recebe. Então, esse é o Deus Pai Todo-Poderoso em quem nós confiamos. Pode passar. Nosso Deus também é o Deus de fidelidade. Esse é o Deus que a gente crê. Israel vagueou afastado de Deus durante a maior parte do tempo. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua infidelidade, na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel, Ele ainda manteve circundados pela sua misericórdia. O tempo inteiro,
Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar, não é que Deus era mau e não se importava, era que o povo não queria saber de Deus. Mas ainda assim, Deus Pai emanava ali um cuidado. Ele tinha um cuidado constantemente. Vocês sabem o que é o maná? É comida vindo do céu, literalmente? O que é isso? Vocês entendem como que Deus é maravilhoso? Como que Ele é preocupado? Como ele realmente apresenta com as atitudes dele que Ele é fiel a gente? E nós que não somos fiéis a Ele, esse processo é um processo espiritual e que provém dele, né? A nossa própria conversão, eu mencionei, se dá por vontade divina. Nós só precisamos abrir o nosso coração ao nosso Deus. Próximo slide. Deus é o Deus de salvação e vingança. Vingança. Deixa eu ler. Através do tema do dia do Senhor, os profetas revelaram os atos de Deus em favor de seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas um dia de vingança de seus inimigos, os quais serão destruídos. Eu gosto disso. Não que eu quero ver a destruição, mas eu lembro de Davi falando assim, Deus mata ele, Senhor. Senhor, ele está me envergonhando, Deus mata ele. Hoje a gente não consegue agir dessa maneira, né? A nossa leitura é um pouco diferente. Mas Davi, ele tinha pura compreensão do senso de justiça de Deus. Deus é amor, queridos, e justiça também. Não é mais também justiça, não, e justiça. Deus é amor e justiça. Então, no dia que Ele vai emanar salvação para o povo dele, Ele vai emanar também descanso eterno para o povo que não cedeu, que não abriu o coração para Ele. Ah, mas poxa, Deus está sendo ditador, então para ser salvo, eu preciso... para você ser salvo, é assim. Eu não quero racionalizar com vocês como o mundo lê hoje. O mundo quer ler Deus da sua maneira. Eu falei isso no início do sermão. O mundo quer ler Deus da sua maneira. Gente, Deus é Deus. E é assim que a palavra dele revela. Aqueles que aceitarem Ele como Salvador e quiserem andar com Ele, Ele dá graça, Ele dá expectativa, Ele dá esperança, Ele dá paciência, Ele dá tudo. E os que não querem, vai descansar. E não é uma ameaça, tá? Isso é o que a palavra de Deus está revelando para a gente. Por isso, aí agora a decisão é pessoal. E aí, a gente abre ou fecha o coração para esse Deus? A gente quer viver aqui, ontem eu mencionei no sermão em Monte Alegre, no culto de sábado de manhã, a gente quer viver aqui 90 anos, 100 anos, 15 anos, 20, 25, 40 e acabou? Ou a gente quer ter expectativa de uma vida sem coronavírus? Não preciso nem falar do restante, sem coronavírus. É bem verdade que o meu anseio do céu não é a rua de ouro, não. É ter a oportunidade de olhar Jesus e perguntar algumas coisas para Ele. Esse é o meu maior anseio. Enfim, Deus, Ele é um Deus de salvação e também de vingança. Outra parte que fala sobre isso, pode segurar, eu vou falar, mas eu lembrei aqui, o livro de Timóteo apresenta isso também, né? Que nós que somos envergonhados por causa do amor a Deus, um dia nós seremos recompensados. E aqueles que nos envergonham, infelizmente, eles serão agora condenados. Deus que é Pai, nosso Deus é um Deus que é Pai. Dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como Pai daquele povo, o qual havia operado a sua redenção. Através da redenção, Deus adotou Israel como seu filho. E é isso que eu estava pensando, né? Deus Pai. Deus é Pai do povo de Israel. E quem nós somos hoje? Eu me recordo que quando estourou a pandemia, uma pessoa falou assim para mim, pastor, olha só, eu sou descendente de Judá, eu sou israelita, eu tenho descendência israelita no meu sangue, e o senhor reparou que o coronavírus não está chegando lá no povo de Israel, hoje? E aí eu falei assim, meu Deus, que teologia é essa? Que coisa, que isso, gente? Então, pastor, por quê? Porque a promessa de Deus está sobre o povo de Israel. Aí eu falei, mas nós não somos a Israel espiritual hoje? O povo que se rende a Deus e adora esse Deus Todo-Poderoso? Somos agora o povo dele porque aceitamos ele como Salvador? Mas o irmão foi convicto de que o mal não chegaria a ele porque ele tinha descendência de Israel. Enfim, por que eu estou falando isso? Nós somos a Israel espiritual. Deus é o nosso Pai. A gente pode sim falar que Deus é o nosso Pai.
porque nós somos os servos dele. E aí, vamos para o próximo slide, eu já estou acabando, tá bem, pessoal? No Novo Testamento, o que a gente consegue ver sobre Deus Pai no Novo Testamento? O Deus do Antigo Testamento não difere daquele que encontramos no Novo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos, todos os verdadeiros crentes, e num sentido único, o Pai de Jesus Cristo. Pode passar. Então, no Novo Testamento, Deus Pai é Pai de toda a criação. Paulo identifica o Pai distinguindo de Jesus. Então, você tem referências, vocês podem conferir nessas passagens, que Paulo ele fala de Jesus e ele fala sobre Deus, se tratando de um mesmo Deus, Deus Pai, ok? É porque, deixa eu explicar uma questão de linguagem. A gente tem o hábito de falar que Deus Pai é Deus e Jesus é Jesus, mas todos são Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, a gente vê, né, essa distinção no Novo Testamento em relação ao ser que é, mas se tratando aí da mesma divindade, né? Eu não gosto nem muito da palavra trindade, eu gosto da palavra divindade. Pode passar. Deus também é Pai de todos os crentes. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filhos existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento. Então, olha para o ministério de Jesus. Eu lembro, vocês já me viram comentando aqui, sobre o pastor Jeú. E ele me falou numa vigília que as costas de Jesus era sempre cheia de neblina. Por quê? Porque ele ficava ajoelhado no orvalho, clamando a Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo força do Espírito Santo para que ele conseguisse cumprir a missão, uma vez que ele estava aqui nessa terra vazia do seu poderio. Domingo que vem nós vamos estar falando sobre Deus Filho, sobre Jesus Cristo, ok? Mas a gente consegue perceber agora Jesus nos dando exemplo. Vocês querem ser vitoriosos? Vá até Deus. Gaste tempo ajoelhado diante de Deus. Vocês querem manter o foco? Gaste tempo com esse Deus, que é poderoso. Molhem as costas, né? Isso é legal. Eu oro no meu quarto. Meu quarto é protegido, é quentinho. Hoje eu vim para o culto do poder, estava muito frio. Muito frio. Mas Jesus passava a noite na montanha às vezes, orando, falando com o Pai. E Ele quer nos ensinar com essa atitude. E que Deus é o nosso Pai, que Ele é acessível a gente. Só para vocês entenderem, antes era mais ou menos assim, o Deus de Israel. Então você estava inserido ao povo de Israel, você tinha um Deus, você tinha um Pai. Se você não tivesse inserido essa realidade, a situação era um pouco diferente. Lembra do exemplo que eu falei para vocês do irmão? Que quando começou a pandemia falou, não, eu tenho descendência de... Mas esse Deus está disponível para a gente. Eu tenho descendência africana, tá, gente? E Deus Pai está disponível para mim. Descendência brasileira. Enfim. Jesus revela o Pai. Então você vê ao longo do ministério de Jesus, ele revelando o Pai. O Deus Filho ofereceu a mais profunda visão do Pai, quando na qualidade de autorrevelação divina se tornou em carne humana. Entendeu? A própria vinda de Jesus revela o caráter de Deus Pai, o compromisso. Lembro com carinho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vocês já pararam para meditar nesse versículo? Será que a gente tem dimensão do que esse versículo representa? Um amor incalculável. A gente diz que amamos a Deus. A gente diz que a gente ama o nosso próximo. Mas se a gente estiver numa situação de risco... Eu lembro que quando eu era menino, eu ouvia muito. Tá você numa ilha, aí tem um barco, você tem um cachorro, você tem não sei o quê. Quem que você levaria? Quem você não levaria? E ali a gente se rebelava na brincadeira, né? Não, levar o cachorro não, vou levar o coco. Tipo assim, um exemplo. Mas Deus não. Deus, ele deu o Filho dele por nós. Esse é o Deus que nós cremos. É por isso que eu reforço a fala. A nossa fé está fundamentada na palavra dele. E nós cremos nele porque assim a Bíblia nos revela. Então, eu vou para o próximo slide. Um Deus que dá. Então, Jesus
revelou seu Pai como um Deus doador. Podemos contemplar suas dádivas na criação, em Belém e no Calvário. Poderia ter sido dado maior testemunho acerca do Pai? E eu falei, né, da anatomia do passarinho semana passada, que eu falei que eu gosto muito de avião, e aí o avião é maravilhoso, mas vocês já viram um passarinho? Como que as coisas são? Vocês já viram uma abelha? Meu pai foi picado por uma abelha, lá em casa está cheio de abelha. Como que ela é bonitinha? Hoje ela é perigosa. Vocês sabiam que o ferrão entrou depois do pecado? E eu penso assim, que eu não acho que Deus fez alguma coisa, ou então cumpria um outro papel. Mas ela é bonitinha, ela é uma gracinha. Ela tem as coresinhas ali. Nosso Deus é detalhista. Ele se importa com os detalhes. E isso revela a Ele. As cores das aves, dos animais, a velocidade dos animais, as cachoeiras, a praia. Eu gosto muito de praia. Eu gosto muito de Arraial do Cabo. E ali eu vejo como que Deus é generoso. Uma água tão bonita, tão gostosa. A gente precisa viver essas realidades e pensarmos nesse Deus Pai. Ontem nós estávamos aqui numa conversa de bike. Existe aqui na nossa região muitas pessoas que andam de bicicleta. E aí a irmã Alessandra, que é uma das pessoas que andam de bicicleta, ela falou assim, é mais do que o exercício físico. É a gente entrar nas roças e pensarmos em Deus. Porque a gente vê as maravilhas que Deus faz. É isso. Aproveitarmos as oportunidades. Ontem meu pai e meu irmão estavam na igreja de Monte Alegre. A gente originalmente é de São Gonçalo. Lá tem muito asfalto, muita construção, muita casa. E aí eles foram para o lado de fora e ficaram olhando verde em volta da igreja de Monte Alegre. Contemplando e pensando em Jesus. Pensando em Deus. Deus como Criador de todas as coisas. Pode passar, amigo. Já finalizando, diz o seguinte, nosso Deus é um Deus de amor. O tema preferido de Jesus foi a ternura e o abundante amor do Pai. Jesus o tempo inteiro enfatizava. Porque Jesus não queria criar essa distinção que talvez nós tenhamos hoje, ou até mesmo o povo naquela época vivia. Não, peraí, Jesus e tal. Jesus o tempo inteiro enfatizando que ele vem representando, ele vem sendo o próprio Deus, o Deus encarnado aqui na terra, sem criar distinção nenhuma. Pode passar. E aí diz assim, Cristo sabia que seu ato de revelar o seu precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Quando você se arrepende, você analisa a situação e você pensa, eu não precisava ter entrado nesse caminho. Eu podia ter ido para outra direção. E quando você está com remorso, você fala assim, meu Deus, agora está dando tudo errado, meu Deus do céu. Entende? Então, o trabalho de Jesus é mostrar para a gente que Ele quer nos salvar pelo amor, no amor. Não estejam na presença do Senhor pelo medo, estejam por amor, por ser a melhor opção, por ser a opção saudável, coerente, diante desse mundo que a gente vive. Jesus viveu essa realidade, sendo o próprio Deus, e propõe isso para a gente. E termino, pode passar o último slide, dizendo para vocês que há 3 parábolas de Cristo que retratam o amorável interesse de Deus pela humanidade, que é ali, né, a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Não tem como. E eu lembro da ovelha perdida, né? Aí eu até amplio, representando agora a nossa terra perdida. E agora Deus, sendo o Deus do universo, se submete em vir e nos salvar, em revelar Jesus para nos salvar, nos dar a opção. Vocês sabiam que existem, estava conversando com o Ruth esses dias, ETs, extraterrestres? Vocês sabiam que existem, a gente consegue perceber que existem mundos não caídos? E nós somos o único mundo caído, e Deus ainda assim olha para a gente com todo carinho. Eu falei dos ETs, meu pai me olhou assustado. Existem mundos não caídos. O único mundo caído é a terra. E Deus olha para a gente, deixa lá os 99 e vai atrás da ovelha perdida, que somos nós. Ele quer nos salvar. E aí, sobre a dracma, talvez a pessoa podia largar a dracma para lá, mas a pessoa vai investigar, ela vai atrás. Somos nós também. Esse Deus quer nos salvar. E sobre o filho pródigo, a gente consegue compreender
Eu já preguei sobre o filho pródigo aqui e eu falo, quantas vezes eu não compreendia decentemente essa parábola e me posicionava junto com o irmão mais velho? Como que pode? O irmão mais novo vai lá e gasta tudo, depois volta pedindo misericórdia e o pai dá, porque é assim, queridos. Esse Deus é maravilhoso e eu gosto até de chamar a atenção. Como que a gente tem lidado com isso? Porque às vezes a gente pensa assim, não tem mais jeito para o irmão, não. Tem sim, porque o nosso Deus, Pai, é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de amor. A divindade está disposta a nos salvar, a nos possibilitar a vida abundante. Então, que nós possamos, nessa noite, sair com convicção de que esse Deus, Deus Pai, é sim o Deus de amor, é sim o Deus da salvação, é sim o Deus que compõe a divindade ali, que é o nosso Deus. E ainda que a gente tente explicar, ainda assim é um mistério. Mas aí a gente consegue ter alguns vislumbres e possamos perseverar na fé nesse Deus Todo-Poderoso. Quero convidar a equipe de louvor para a gente cantar o louvor final. Vamos nos pôr de pé, igreja? Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele povo encontrar. Além do rio existe paz.
Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de vermos, Pai, sobre esse tema de Deus, Pai, da sua revelação, Senhor. Obrigado porque nós vimos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus criador, um Deus misericordioso, um Deus de aliança, Pai. E relembramos, Pai, com muito carinho a expectativa de morarmos com o Senhor no céu. Esse é um combinado, Pai, que o Senhor fez com o seu povo. Nós entendemos, Pai, através da Tua palavra, que a sua parte o Senhor cumpre. Ajude-nos, Senhor, então, a cumprirmos com a nossa parte de estarmos perto de Ti, Pai, rendido aos Teus pés, Te adorando em espírito e em verdade, e vivendo a realidade da salvação, Senhor. Por favor, hoje já, Pai, hoje, ajude-nos, Senhor, a olharmos para a Tua palavra como um todo, Pai, e a partir daí tirarmos os nossos direcionamentos, Pai. Esvazia o nosso eu, Pai. Esvazia a nossa vontade, esvazia o que a gente acha que é melhor, Senhor. E ajude-nos, Senhor, a incutir a Tua palavra na nossa mente e andarmos, Senhor, em conformidade com as orientações reveladas nelas. Obrigado, Pai, por todas as suas manifestações, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de batalha, é um Deus de vitória e é um Deus carinhoso, Pai. É um Deus muito grande e ao mesmo tempo pequeno, a ponto de inclinar os ouvidos e nos ouvir, Senhor. Que nós possamos agora permanecer fiéis, com os olhos fixos em Ti, alegres na Tua presença. Te pedimos, Pai, uma bênção em relação a essa semana que é desconhecida para a gente. Dai-nos respostas de cura, Senhor, de libertação, Senhor, e de decisões ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado aos amigos da internet que nos acompanharam. A gente segue na quarta-feira a adoração.